como ela é uma síndrome que tem função endócrina, metabólica e ginecológica, né? Ela tem essas vertentes, ela deixa a mulher num quadro inflamatório, de inflamação geral, ok? Então, isso se dá devido ao quê? Ao excesso de tecido adiposo, principalmente. A maioria 90% das mulheres tem um aumento no seu tecido adiposo. E a resistência à insulina é presente dentro aí, para fechar o diagnóstico, ok? Mas aí, pra gente começar a falar da resistência à insulina, eu primeiro tenho que dizer o que é a insulina. Então, o que é essa insulina? Bom, a insulina é um hormônio anabólico que participa diretamente do metabolismo dos carboidratos, né, da glicose ali dentro do seu sangue. E esse hormônio ele é fundamental para que eu tenha à disposição a nossa molécula energética, que é o ATP. Todo mundo lembra lá do ATP, lá do ensino médio, né? Adenosina trifosfato, que é a nossa moeda de troca. Ela é sintetizada lá dentro da mitocôndria, dentro da nossa célula, e eu preciso do ATP. Então, o que a gente precisa para se manter vivo, com energia, mantendo as nossas reações ali vitais dentro do nosso corpo acontecendo, é dependente de ATP, né? Então, existem os 3 macronutrientes participam do ciclo de Krebs, né, para formar ATP, mas aquele que é mais relevante, aquele que é mais fácil de ser estimulado, aquele que é mais o que é o principal é o metabolismo dos carboidratos. Então, quando eu falo de açúcar, carboidrato, glicídio, glicose, o que você quiser falar, como você quiser falar, nós estamos falando de carboidratos, ok? Então, vamos lá. Esse hormônio, gente, ele é secretado por células específicas lá no pâncreas, né? São as células betas das ilhotas de Langerhans, que tem lá dentro do nosso... É um lugar específico dentro do pâncreas. O pâncreas é um órgão lá endócrino e ele vai secretar essa insulina, tá bom? E para que serve essa insulina? A insulina, ela é um sinalizador, né? Ela funciona como uma chavinha para transportar, para abrir a válvula lá de transporte da célula para a glicose entrar e assim promover a sua função vital. Então eu vou explicar assim de forma breve, mas de uma forma bem didática para que vocês consigam entender. Eu vou tentar abrir. Olha só, essa chavinha aqui laranja é a minha insulina, tá bom? Aliás, o verdinho é a insulina, o laranjinha é a minha chavinha que vai abrir lá a célula e o azulzinho é a minha glicose. Então, tá aqui a corrente sanguínea, tá bom? Eu tenho dentro da minha corrente sanguínea a glicose rolando, comi lá meu pratão de macarrão, bati meu pratão de macarrão, comi meu pãozão de manhã, a minha quantidade de glicose dentro do sangue vai subir. Para que eu consiga metabolizar, sintetizar essa glicose, eu preciso colocar ela para dentro da minha célula, que é o lugar onde ela deve estar. E aí eu vou abrir um parêntese. Como eu preciso da mitocôndria, né, para fazer esse processo de transformação de ATP, né, eu tenho as células musculares, por exemplo, e eu tenho as células gordurosas. Quando eu comparo célula muscular com célula de gordura, eu tenho muito mais mitocôndria, muito mais mitocôndria aqui nessa célula muscular em relação à célula de gordura. Então guarda essa informação que isso aqui vai ser importante lá na frente. Vou perguntar pra vocês, hein? A aula de bioquímica tá on. Então pense nessa percepção já. Bom, eu preciso de mitocôndria para formar ATP, eu preciso da minha glicose, porque tem que ter glicose, mas essa glicose tem que estar onde? Dentro da célula. Só, gente, que não tá dentro da célula ainda, tá bom? Quando ela tá dentro da corrente sanguínea, ela tá só nadando lá no sangue. Eu preciso, aí o pâncreas, recebeu a informação, tem insulina, tem glicose no sangue. Aí o pâncreas passa a liberar esse hormônio. Esse hormônio vai se ligar lá na parede da minha célula, tá vendo, ó? Ele vai se juntar a esse receptor de insulina, tá bom? E ele vai conectar e vai mandar uma informação lá para dentro da célula para um transportador de glicose, que é o chamado GLUT4. Então ele vai iniciar uma cascata de reações para que esse GLUT, que é o canudinho da glicose, vamos imaginar isso, né? O meu GLUT é aquilo que eu vou conseguir conduzir
para fazer esse transporte, né? Porque como o carboidrato é uma molécula grande, não dá para fazer transporte passivo, dentro da molécula na membrana celular, né? Vocês sabem que a membrana celular é uma camada bilipídica, então eu preciso ou de uma molécula muito pequena para passar direto, ou eu preciso de uma molécula que seja lipossolúvel, que consiga passar ali de um meio insolúvel para um meio insolúvel, entenderam? Então, no caso do carboidrato, ele não é. Então, ele precisa de alguém para sugar o carboidrato para dentro da célula. Esse cara se chama GLUT4. A insulina veio lá e disse, ó, GLUT4 vai para a membrana celular. Ele corre para a membrana celular e aí, a partir daí, a insulina se conecta e a cascata de reação química começa a acontecer e essa glicose é colocada para dentro da célula. Então percebam que existe uma função necessária, que é o que? Esse açúcar entrar na célula de forma efetiva. Para quê? Para que eu não tenha um aumento, né, da minha glicemia, eu não tenho uma quantidade aumentada de açúcar, eu torno esse sangue mais viscoso, e aí eu vou ter muitos outros problemas, gente, metabólicos, né, inclusive o diabetes pode ser proveniente dessa situação. Então você precisa entender que de forma funcional, esse açúcar precisa entrar na célula, tá bom? Entenderam até aí, gente? Foi muito confuso ou deu pra entender? Deu pra entender, né? Eu vou até sair aqui da minha... parar de compartilhar, pronto, certo? Entenderam? Então, esse mecanismo de entrada e de saída, ele precisa ser eficaz, ele precisa ser efetivo para que a minha metabolização do açúcar dentro do sangue seja funcional, tá bom? Seja correto, vamos usar essa palavra correto, tá bom? Então, a glicose tem que estar dentro da célula para cumprir sua função, que é formar quem? O ATP, então eu preciso ter ATP dentro da minha célula. O que é que acontece com a pessoa que tem resistência à insulina? Existem algumas situações, tá bom? A principal delas é excesso de tecido adiposo. Essa quantidade de tecido adiposo começa a liberar triglicerídeos de uma forma errada, e aí esses meus receptores de insulina acabam não conseguindo colocar a quantidade de açúcar correta dentro do sangue. Então tá lá, você tá acima do peso, né? O pâncreas está trabalhando, só que essa insulina ela não consegue mais captar essa glicose para colocar dentro do sangue. A outra situação come carboidrato como se não houvesse amanhã, colocando carboidrato, é muito açúcar. Vocês concordam comigo que existe um limite, tá bom? Nosso corpo ele tem que funcionar de uma maneira justa, de uma maneira que vai num caminho certinho para as reações acontecerem. Então chega um ponto, gente, que essa metabolização não acontece mais, porque eu preciso, o que a gente chama de fosforilação oxidativa. Eu preciso doar um fósforo para que essa glicose vire piruvato e entre no ciclo de Krebs. Só que isso aqui tem um limite dessa reação acontecer. Se você aumenta muito a quantidade de carboidrato dentro do sangue, a captação de insulina começa a não ser eficiente. Aí o pâncreas começa a trabalhar. Aí tá dizendo assim, mas peraí, que eu tô botando um monte de insulina aqui, por que essa glicose não tá entrando? Aí a célula diz, porque eu não tô dando conta, meu amigo, calma que eu não consigo colocar pra dentro esse tanto de açúcar, não dá tempo, né? E aí existe um processo natural que muitas vezes é uma resposta positiva do nosso corpo, tá bom? Por exemplo, você excedeu no final de semana e aí você aumentou a sua carga de carboidrato e você precisa ter esse aumento, e aí aos poucos a glicose vai diminuindo, né? Eu vou aumentar a minha insulina aqui para que essa glicose seja diminuída. Mas isso é algo funcional. Quando isso é sédio natural, aí você tem um quadro de pré-diabetes, né? A pessoa vai começar aí a ter essa resistência à insulina, ou seja, eu não consigo, a célula não consegue mais aceitar aquela quantidade de glicose que está entrando na minha célula, entenderam? Não vai, gente, não metaboliza, não tem como, é como se não coubesse. Imagina você colocar um saco, empurrar uma semente onde não cabe mais, não cabe mais, gente. Então, esse excesso, então, dois fatores muito importantes. O excesso de tecido adiposo vai fazer isso por outras reações metabólicas, que eu não vou também entrar nesse quesito, mas os ácidos graxos, eles acabam dificultando essa percepção, tá? De aceitar a insulina para a glicose entrar. Como é que eu faço? Existem duas situações para você melhorar essa captação. Atividade física,
eu vou aumentar a quantidade de glúten ali na minha membrana celular, tem que ter, e a diminuição da quantidade de carboidrato, né, gente? Então, a dieta tem que estar dentro do esperado, dentro daquilo que você realmente precisa para o seu tratamento, principalmente na mulher com síndrome do ovário policístico. O que acontece? A mulher, ela sente uma fome absurda. Por quê? Porque ela já está com resistência à insulina, ela está inflamada, ela está ansiosa, ela está cheio de espinha, não dorme direito, estresse. Então, todos esses fatores fazem com que essa mulher sinta muito mais fome do que o normal. E aí ela sente fome absurda, aí ela come, tem um pico de insulina. Com o pico de insulina, ela tem um pico de glicose. Essa glicose não entra para dentro da célula porque não tem metabolização suficiente dessa insulina. Aí a glicose começa a cair, que é o natural, né, porque o tempo vai passando, mas a insulina continua alta, porque eu não consegui metabolizar, eu não consegui fazer o caminho completo. E aí o que ela vai acontecer? Tô com fome. E aí ela sente mais fome. E é uma hora atrás da outra pensando em doce, pensando em carboidrato, pensando em comer. E isso é um ciclo vicioso. Esse é um ciclo, na verdade é um ciclo fisiológico errado. Uma forma de compensar ali esse trabalho que o seu corpo está tendo de metabolizar aquela quantidade de carboidrato, ok? Outro fator que a gente não tem como discutir é a questão genética. As pessoas que têm realmente aí um problema nessa captação de insulina não tem o que fazer, né? A gente está falando agora de fatores epigenéticos, que são aqueles que a gente consegue controlar, que estão sim sob nosso controle, que estão sim sob a nossa capacidade de tomar uma atitude e reverter aquela situação, ok? O sedentarismo também é uma situação que pode sim tornar a pessoa com resistência à insulina. Como eu acabei de falar, o tecido adiposo tem pouca mitocôndria, enquanto que o tecido muscular tem muita. Quem é que vocês acham que vai metabolizar mais ATP e quem vai metabolizar mais insulina? O muscular, o tecido muscular. Então esse músculo ele é muito mais eficiente para que eu consiga diminuir essa quantidade de insulina e de glicose dentro do meu sangue, beleza? Eu vou falar rapidamente sobre alguns exames que são relevantes para que você chegue a esse diagnóstico, né? Não adianta, por exemplo, fazer só glicemia em jejum. A pessoa tá com a glicemia, tá em jejum, não tem nada, não botou nada pra dentro. Aí ela vai lá, tira o sangue, tá normal. Não tem como a gente detectar, gente, porque a glicemia em jejum a pessoa não comeu. Agora, quando você faz a curva glicêmica, onde eu tenho uma alteração ali na minha glicose, é legal. Aí, concomitantemente à curva glicêmica, você deve fazer também a curva insulinêmica, ou seja, quanto de insulina foi liberado, quanto que o pâncreas liberou para essa mesma quantidade de glicose que você comeu. Então são dois exames muito interessantes que o médico deve pedir sim para acompanhar essa mulher, para fechar o diagnóstico de resistência à insulina. Por quê? Será que a quantidade de insulina que está liberada não é muito exacerbada em relação à quantidade de glicose? Ou o contrário, eu não tenho insulina suficiente para a quantidade de glicose? Então existe uma média que a gente chama de ROMA, ou ROMA-IR, né, ou ROMA-I, que é um cálculo matemático feito para identificar essa razão entre a quantidade de insulina liberada pelo pâncreas e a quantidade de glicose que você tem na sua corrente sanguínea. Então é muito importante para fechar diagnóstico que existam esses dois exames para a gente ter esse feedback. Outro exame interessante também é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é o quê? É a nossa hemácia, né? A nossa célula vermelha, da série vermelha, e ela é uma célula que ela tem um formato bem específico. E aí quando a glicose se junta nela, eu consigo mostrar dentro do exame quanto tempo aquela glicose está rodando dentro do meu sangue. E aí a gente tem uma percepção dos últimos 3 meses, né? Esse é o prazo que a gente, quando faz a hemoglobina glicada, a gente tem essa percepção dos últimos 3 meses, quanto de açúcar você comeu. Então não adianta enganar o médico, né? No dia do exame, eu vou ficar sem comer carboidrato no dia anterior para fazer o sangue, para tirar ali o sangue e ver como é que tá a minha glicose. A hemoglobina glicada não deixa você vacilar nesse aspecto. Então é bem interessante fazer esses exames. Caso você não tenha feito, fale com seu médico para ele prescrever aí e verificar uma possível resistência à insulina, ok? Então vamos lá. Consequências, esse aqui é o ponto-chave da live, tá, pessoal? Porque falei, sim, mas e aí, qual o problema, né? E daí qual o problema? Ter essa insulina fora do lugar, essa glicose alterada, qual o problema? Primeiro de tudo que é um aspecto muito visível, os médicos sempre relatam isso, que uma pessoa que tem um aumento na quantidade de glicose dentro do sangue, ela tem um sangue mais viscoso, sabe aquela coisa mais leitosa, mais grossa, sabe aquele sangue mais grosso?
Bem, é essa pessoa que está com a glicose alterada. E aí, gente, vocês imaginam que para um vaso sanguíneo passar um fluido que é mais grosso, mais viscoso, eu vou ter um problema aí, tá bom? Porque esse sangue talvez muitas vezes não consegue passar. E é por isso que o diabético, ele acaba tendo que amputar o dedinho, começa com o dedinho, né? Começa lá, não tá indo o sangue, começa a vascularização periférica, começa a diminuir drasticamente. E o oxigênio que era para ir, não chega. Então esse sangue mais viscoso, ele é prejudicial de forma mecânica, pensando assim, né? De forma mais mecânica, porque não consigo levar o meu oxigênio até o fim e voltar, tá bom? Esse é um problema bem... Mas aí acontece bem mais nas pessoas que já são diagnosticadas com diabetes e muitas vezes precisam tomar insulina ou precisam tomar hipoglicemia antes para diminuir a quantidade de glicemia no sangue. Porém, lembrando que a resistência à insulina é sim um passinho para a diabetes, tá, pessoal? Então, se você desconfia, eu vou começar a falar aqui dos sintomas, das percepções que a gente tem clinicamente da resistência à insulina, então fica ligado para que você não deixe isso evoluir para algo pior na sua vida, ok? Vamos lá. A pessoa que tem resistência à insulina, que está com a insulina aumentada, né? Ela tem menos disposição, ela tem um cansaço, uma fadiga que não passa. Então, tipo assim, terminei de almoçar, fiz aquela minha refeição, tive aquele momento, depois, meu Deus do céu, parece que eu não tenho mais vida, não tenho, a energia não vem de dentro de mim. Então, gente, imagine que também é uma pessoa, que é outro aspecto, é uma pessoa que está geralmente acima do peso e que está com dificuldade de emagrecer. Então, como é que essa pessoa que está com dificuldade de emagrecer, acima do peso, ela vai lidar com essa sonolência, com essa fadiga, com esse cansaço, com essa forma de meu Deus, eu não tenho vontade de ter forças para acordar. Então, realmente é uma apatia, uma letargia muito intensa para pessoas que sentem aí a resistência à insulina. E infelizmente, ou felizmente, graças a Deus, felizmente, é algo reversível. O que você não pode é esperar. Eu vou esperar que daqui a algum tempo eu vou tratar, porque aí pode ser tarde demais. Você já pode ter virado um diabético tipo 2, um DM2, que vai ter que tratar ou com insulina ou com um remédio pro resto da vida. Então não é interessante, pessoal, você procrastinar isso. A nutrição, a ciência da nutrição, ela tem um papel fundamental nesse tratamento, porque uma dieta específica, uma dieta direcionada, um tratamento baseado numa baixa ingestão de carboidratos, anti-inflamatório, com suplementação adequada, ela reverte completamente esse quadro de resistência à insulina. Porque você pode pensar, poxa vida, eu já tô com resistência à insulina, não tem mais jeito. Tem, tá bom? Tem. Esse é o momento de você tomar uma atitude. Eu sei que é difícil, porque você já tá com sono, você já tá cansado, tá com a letargia. Aí fica frustrado porque não consegue emagrecer, mas eu tenho muita dificuldade de emagrecer, eu tenho muita fome. Outro sintoma clássico é uma fome assim exacerbada. Por quê? Justamente pelo que eu já expliquei. Aumento da insulina, mas essa insulina não é eficiente para colocar a quantidade de glicose dentro do sangue e você fica com fome. Porque a insulina, ela é um hormônio que sinaliza que está faltando alguma coisa, porque é um hormônio anabólico, né? É um hormônio que ele precisa fazer com que o músculo cresça, hormônio anabólico. E aí, você começa a sinalizar que precisa comer, mas já tem comida demais, gente, já tem carboidrato demais, já tem energia demais ali, só que você não está conseguindo ir para o lugar certo. Então, essa fome é característica de pessoas que sofrem com a resistência à insulina. Outra característica muito importante é a síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico é uma das principais causas da resistência à insulina. Ela e a síndrome metabólica, né? A obesidade e a síndrome metabólica caminham juntos aí, infelizmente. E a SOP, infelizmente, também está nesse bolo.
Então, se você suspeita, se você tem aí a síndrome do ovário policístico, provavelmente você também tem resistência à insulina. Mas é tratável, ok? É tratável, lembra disso. Outra coisa muito importante que acontece às pessoas que têm resistência à insulina é o desequilíbrio nos níveis de colesterol, de triglicerídeo, tá bom? A pessoa começa a ter alteração na dislipidemia dela, vai ter dislipidemia, né? Vai ter o perfil lipídico dessa pessoa vai estar alterado. Porque, olha o ciclo, ó. Ué, mas eu engordei, eu aumentei de peso, e aí eu comecei a ter resistência à insulina, e essa resistência à insulina provoca mais aumento de peso, eu aumento o meu colesterol, e aí eu tenho um problema muito importante aqui que acomete algumas pessoas, que é o quê? A predisposição a pessoa ser hipertensa e apresentar a arteriosclerose. Vocês sabem o que é, né, arteriosclerose? Eu começo a ter ali o acúmulo de gordura, as placas de ateroma chamadas dentro da minha artéria. Então aquela artéria que tinha um caminho livre para passar o sangue, começa a colar nas laterais do vaso gordura. Então eu vou aumentar a predisposição para doenças cardiovasculares. Olha que coisa séria, meu povo. Então se você tem algum indício de síndrome metabólica, de resistência à insulina, de síndrome do ovário policístico, não espera para tratar isso, porque o risco aumenta absurdamente para doenças cardiovasculares, entenderam? Entenderam? Pressão arterial também vai alterar. E aí, sabe o que é engraçado? Que muitas vezes a pessoa está sedentária, está acima do peso, alguns exames dão ok, mas ela acaba não fazendo outro, e aí diz assim, não, tá tudo bem, não vou fazer atividade física agora não vou melhorar meu perfil lipídico, não, vou tomar um remédio, vou tomar uma simvastatina. Vocês acham que realmente é o melhor caminho? Se o remédio você consegue tomar todo dia, por que a atividade física, que também é seu remédio, você não consegue fazer todo dia? Né? Fica a reflexão aí, porque é a forma como você tem para melhorar o glúteo 4, lá que eu falei no começo, né? Eu aumento os glúteos na minha célula, ou seja, o açúcar vai entrar mais facilmente com a atividade física. Eu vou diminuir a minha predisposição para doenças cardiovasculares, vou diminuir minha circunferência abdominal, reduzindo assim os riscos de ter um diabetes. Então veja bem, pessoal, a mudança de estilo de vida, a mudança de vida, ela começa aqui, a partir da sua atitude. O conhecimento ele é necessário. O que eu trago aqui para vocês é conhecimento, para que vocês consigam dizer, realmente eu preciso tomar uma atitude na minha vida, porque isso aqui vai me levar para um caminho difícil, né? Nesse momento, se você percebeu, se você descobriu que tem resistência à insulina, você tem como tomar uma atitude. Depois é mais difícil. Então, não espere para depois, não espere. Existe tratamento, existe direcionamento, existe uma forma, um protocolo correto para você seguir, com baixa ingestão de carboidrato, com suplementação correta. Então, esse é o pensamento, esse é o momento de você mudar a sua vida. Outra consequência, tá, pessoal, da resistência à insulina é o hirsutismo. Quem já ouviu falar sobre hirsutismo? Hirsutismo é o surgimento de pelos em regiões onde a mulher normalmente não tem pelo. Então, são características mais masculinas que vão aparecer na mulher, tá bom? Por essa desregulação hormonal, né? Eu tenho aí um aumento do meu tecido adiposo, esse tecido adiposo, ele vai alterar meus hormônios, ele vai me deixar inflamada, e aquilo que era para ser produzido assim, que é a minha testosterona, os androgênios, o SHGB, que era assim, ó, passa a ser muito na mulher. Então os hormônios androgênicos, que eram pequenos, passam a ser muito. E essa descompensação hormonal passa a trazer características mais masculinas para a mulher, tá? Pelo no rosto. Tem outra coisa também muito desconfortável que pode surgir na mulher, eu vou mostrar para vocês também aqui, que é a acantose nigricans. Tá vendo essa imagem aí? Com certeza vocês já devem ter visto alguém, ou sem querer ou querendo, com essa característica. É um escurecimento na pele e ela é muito característico de pessoas que têm resistência à insulina. Fica enegrecido. Pescoço, virilha, axila, tá bom? Esses cantinhos aqui também do braço acabam aparecendo essas manchas escuras. Então, é outra característica. Então, imagina o psicológico dessa mulher. Imagina o psicológico dessa mulher que tá
já sofrendo, já sabe, já chegou a receber o diagnóstico, meu Deus, eu tô com síndrome do ovário policístico, eu não tô menstruando, eu tenho muita acne, e aí começa a aparecer manchas escurecidas na pele dessa mulher. Olha que situação complicada, gente. Olha que situação delicada. E ela deve ser tratada. A síndrome do ovário policístico tem cura? Não, como qualquer outra síndrome. Porém, ela tem um tratamento efetivo, ela tem um tratamento eficaz, o protocolo correto, você vive sem sintomas. E eu vou dizer mais, anticoncepcional não é tratamento para síndrome do ovário policístico. Por quê? Porque os ovários, gente, na verdade, são o quê? Vítima do desequilíbrio hormonal. Ele não é o culpado. Muitas pessoas têm a ideia de que eu preciso tomar anticoncepcional para bloquear o meu ovário, porque senão se eu menstruar é que traz o problema. Não, os seus ovários são vítima, tá bom? Eles são vítimas dessa situação. É a mesma coisa de você chegar no mecânico com o seu carrinho, dizendo lá, ó, tá fazendo um barulho muito estranho e eu quero que você resolva esse barulho. Por favor, resolve o barulho do meu carro. Aí o mecânico vai lá e faz o quê? Desliga o carro. Ele resolveu o problema, gente? Não, o problema continuou lá. É exatamente isso que o anticoncepcional faz. Ele vai continuar com o problema, porém os seus ovários estão desligados. E aí você vai voltar a menstruar, a pele vai melhorar, porém no dia que você suspender, esses sintomas vão voltar, porque você não tratou a causa. Você não controlou de forma efetiva a síndrome do ovário policístico, né? Porque não é, como eu falei bem no começo, é uma síndrome sistêmica, ela é metabólica e endócrina, né? Existem 3 critérios, segundo o Rotterdam, para que você feche diagnóstico, e bastando 2 deles, você já consegue fechar diagnóstico de síndrome do ovário policístico, mas isso é assunto para outra live, tá bom? Bom, já falei da acantose, né, que é essa mancha, já falei da dislipidemia, da SOP, do hirsutismo. Outra característica, a menstruação irregular. Não tem como, infelizmente, essa mulher vai sofrer com as irregularidades da menstruação por conta do hirsutismo. Qual é o grande problema disso? Uma possível infertilidade. Uma mulher que não cuida ali do seu ciclo menstrual, que começa a se perceber com irregularidade menstrual, ela pode sim vir a ter um problema muito mais intenso no futuro, quando ela quiser ter filho, né? Porque muitas mulheres descobri na minha adolescência, descobri ali nos meus primeiros meses de menstruação, comecei a tomar anticoncepcional que fica médico mandou. Toma, decidi ter filho, aí suspende, aí vai descobrir que a síndrome nunca abandonou ela porque ela não tratou de forma correta. Ela simplesmente desligou o ovário. Então, lembra dessa informação, tá, gente? O tratamento para a síndrome do ovário policístico não é com anticoncepcional nem com hormônio. E por último, eu vou falar sobre constipação. Eu sempre faço um paralelo com a nossa saúde intestinal. Quando a gente fala de qualquer síndrome metabólica, qualquer síndrome, a gente tem que pensar em como está a saúde do seu intestino. Então, as pessoas que têm síndrome do ovário policístico ou que têm a resistência à insulina vão ter problemas intestinais. Ou ela vai ter sede diarreica ou ela vai ter constipação. Porém, a constipação ela é mais frequente. A Eulina tá falando aqui que no caso dela, ela teve um bebê prematuro. Sim, é outra problemática da síndrome dos ovários policísticos. São problemas na gestação. Você muitas vezes vai ter uma gestação aí de risco, né? Então, se você consegue controlar isso antes de engravidar, maravilhoso. Maravilhoso, porque esse é o momento de tratar. Mas quando você tem, infelizmente, quando você engravida, já com a síndrome do ovário policístico, pode sim ser uma gravidez de risco, inclusive com risco de prematuridade, que é o caso da Eulina, né? Então, lembrem sempre disso, gente. Tratamento, ele deve ser assertivo, sabe? Quando você coloca aquele freio, não sei nem o nome, gente, mas é aquele negócio no cavalo, assim, que ele só enxerga pra frente. Bom, o tratamento da síndrome do ovário policístico é esse aqui, ó. Ele é assertivo. É você mirar na dieta certa, na forma certa, no protocolo correto. E tudo isso você consegue com acompanhamento de um profissional, com alguém que realmente entenda todas as vertentes. Não é apenas passar um remédio, não é apenas passar um anticoncepcional, não é apenas passar um hipoglicemiante para você, uma civastatina para controlar a sua dislipidemia. Todas essas questões devem ser avaliadas. Às vezes é necessário, às vezes é. Às vezes não é. Na maior parte das vezes não é. É tipo o jeito mais fácil e o jeito correto. Sabe? Nem sempre o mais fácil é o correto, né? Muitas vezes a gente quer
burlar as coisas, não, eu quero ir por isso aqui pelo caminho mais rápido, mas não é o caminho mais assertivo, mais correto, que vai determinar realmente a qualidade do seu tratamento, trazendo para você mais longevidade, mais fertilidade, menos sintomas, menos acne, menos oleosidade na sua pele, né? Sem queda de cabelo. Outra coisa que eu esqueci de falar, mas agora eu lembrei, queda de cabelo é outra coisa que acontece à mulher por conta do hirsutismo, né? Por conta desse aumento de hormônios androgênicos, a mulher cai o cabelo assim absurdamente, pensa que vai ficar careca. Então, imagina conviver com todos esses sintomas, né, gente? Não é fácil. Beleza, pessoal? Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Acho que foi, hein? Acho que resistência à insulina ninguém vai mais ficar com dificuldade de entender, principalmente se você tem algum problema aí com relação aos seus ovários e a síndrome do ovário policístico. Se você chegou até aqui e se você conhece alguém que sofre com essa síndrome, já manda essa live para essa pessoa. Vai ficar salvo aqui no meu Instagram, tá bom? E espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira tem outra live nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal aqui, estaremos juntos. E vai ser um tema bem bacana, beleza? Vamos falar sobre gatilhos mentais. Então, não perde, hein, que esse aqui vai ser massa. Até mais, pessoal. Beijo!